E aí, pessoal do Mundo Fit, tudo bem? Pessoal, a gente veio falar de uma doença, de um problema na gestação muito sério, que são as síndromes hipertensivas da gestação. E é um assunto tão importante que causa uma série, que a mortalidade materna está ligada, assim, à hipertensão da gestação. A gente sempre fala que são 3 coisas que a gente sempre fica de olho, que são as síndromes hipertensivas, que são as hemorragias, os sangramentos e as infecções. E a gente tem a síndrome hipertensiva atualmente como uma das principais causas de problemas graves na gestação, principalmente quando a paciente engravida e ela já tem algum problema de coração ou alguma outra coisa. Então, esse vídeo a gente vai falar um pouco do que são as síndromes hipertensivas da gestação, quais são as classificações e o que a gente espera ali do pré-natal para evitar esses problemas graves, beleza? Então, se você gosta desse assunto, considere se inscrever no canal, fazer parte aqui com a gente ajuda demais o canal se vocês se inscreverem, dar um like no vídeo, comentar alguma coisa aqui no canal, se vocês ficarem com alguma dúvida, a gente responde todo mundo dentro do possível e bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal. A primeira coisa que eu queria falar é que as síndromes hipertensivas, ou seja, a pressão alta na gestação, é uma doença completamente diferente da pressão alta fora da gestação. Tá? A hipertensão arterial crônica, a hipertensão que dá fora da gestação, é uma explicação completamente diferente da gravidez. Então, a primeira informação que eu queria falar para vocês, você que não é hipertensa, que não tem fator de risco de hipertensão, você pode sim ter pressão alta na gestação. Tá bom? Essas pressões, elas são especificamente da gravidez. São pressões que acontecem na gravidez. Tem várias classificações, as classificações atuais mudaram um pouco de nome, mas basicamente é uma paciente que não é hipertensa e vai desenvolver hipertensão na gestação, beleza? Bom, toda vez que a gente fala de pressão alta na gestação, a gente fala como acompanhar isso, e o principal acompanhamento é medir a pressão durante o pré-natal. Então vocês vão ver que é um dado vital que todo médico, todo mundo que faz pré-natal vai medir com frequência a sua pressão arterial durante a gestação. E o diagnóstico muitas vezes é pela medida de pressão arterial. Depois a gente vai falar quais são alguns sinais e sintomas que podem levar você a ter pressão alta, ou a suspeitar que você pode estar ou não com pressão alta. Mas muitas vezes a descoberta é feita através de medidas de pressão arterial no consultório, no acompanhamento ali durante a gestação, beleza? Bom, essas síndromes de pressão alta na gestação, elas têm essas classificações. Então, a primeira coisa que é a paciente que já é hipertensa, ou seja, já tem pressão alta e engravida depois. Algumas não sabem, o diagnóstico é feito na gestação, porque a gente mede muitas vezes, mas essas pacientes que já sabem que são hipertensas podem engravidar. Isso a gente chama de hipertensão arterial crônica na gestação. Normalmente, essa pressão arterial vai bem até o final da gestação, principalmente se a paciente já toma os remédios, já controla a pressão dela, beleza? Aqui tem só um detalhe, tem que conversar com o seu cardiologista, tem que conversar com o seu obstetra para ver qual remédio da pressão que você toma e como se adaptar aos remédios que a gente usa durante a gestação, beleza? Bom, assim, e essas são as pressões que a gente observa principalmente no início da gestação. Existem outras síndromes de pressão alta que são a mais comum, é a pré-eclâmpsia. O que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia, esse nome pré, é uma coisa que vem antes da eclâmpsia, né? Que basicamente é uma evolução para as pacientes que convulsionam por causa da pressão durante a gestação. Mas esse nome pré-eclâmpsia é um nome que se usa para pacientes que têm pressão alta durante a gestação, beleza? Bom, então o que é a pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é uma síndrome hipertensiva que dá na gestação, que normalmente acontece do meio da gestação para frente, geralmente da 28ª semana em diante, na grande maioria das vezes, graças a Deus, é após a 32ª, 33ª, 34ª semana. O que a gente sabe é que quanto mais precoce ela aparece, mais grave ela vai ser, porque é um problema imunológico, é um problema da placenta, é um problema da gestação, e a paciente só tende a piorar durante a gestação. Esse precisa de um cuidado adicional, beleza? Bom, como que eu descubro isso então, Luiz? A gente já falou, medindo a pressão arterial durante a gestação. O segundo ponto, o médico vai te pedir um exame de urina. Essas pressões que são típicas da gestação, elas cursam com perder proteína na urina. Medicamente a gente chama isso de proteinúria. Então o médico tem níveis
que ele pode te pedir uma urina, um exame de urina isolado, que a gente chama, ou um exame de urina durante 24 horas, para ver se você tem essa proteína na urina, o que fecha o diagnóstico ali, pressão alta mais proteína na urina, beleza? Bom, a outra coisa que pode acontecer e pode te falar com que você tenha, porque você perde muita proteína na urina, você pode ter edema, então o médico pode suspeitar, por exemplo, de ganho de peso, ou se você tem muito edema, numa paciente que fica com a perna para cima, que toma todos os cuidados, usa meia elástica e ainda continua com muito edema, isso pode ser um marcador também de pré-eclâmpsia, beleza? Então, de olho no ganho de peso, no edema excessivo. Bom, beleza. Então, a gente falou de hipertensão arterial crônica, a gente falou de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia existem basicamente dois tipos, a grave e a não grave, né? As mais leves. Então, existem vários critérios. A ideia não é aqui falar de qual é a grave e qual não é, mas são critérios clínicos, laboratoriais, que falam se você tem uma pré-eclâmpsia grave ou não. Muitas vezes a paciente que é hipertensa crônica pode também ter pré-eclâmpsia. E aí essa a gente chama de sobreposta. Ela já era hipertensa e aí a pressão piorou demais na gestação. Chamada de pressão ou hipertensão arterial crônica mais pré-eclâmpsia ou hipertensão sobreposta. Beleza? Então essa é a terceira síndrome. Beleza. Existe profilaxia? Existe sim. Existem alguns remédios, alguns estudos que mostram que você pode diminuir um pouco o risco com cálcio e AS, doses ali de cálcio e AS podem diminuir um pouco esse risco se você estiver dentro do grupo de risco. Né? Quais são os grupos de risco? Por exemplo, primeira gestação, por exemplo, pré-eclâmpsia prévia, por exemplo, primipaternidade, mudou o pai também é um fator de risco e assim por diante. Beleza? E como a gente controla isso através dos sinais clínicos, remédios para controlar a pressão e controle muito rigoroso ali do nenê, para ver se está tudo bem com o nenê, se a circulação do nenê está dentro do parâmetro, através do Doppler, por exemplo, do ultrassom e assim por diante. Legal? Pessoal, acho que isso eram essas síndromes hipertensivas. Ainda existem umas síndromes um pouco mais raras, que são síndrome HELP. A paciente pode convulsionar, como a gente já falou, que é a eclâmpsia, e assim por diante. Esses a gente comenta em outros vídeos. E existem todos os tratamentos, sulfato de magnésio, existem os corticoides ali que podem ajudar a maturar o pulmão do neném antes da interrupção. Existem uma série de coisas que podem ser feitas para mimetizar ou diminuir o risco das pacientes que têm síndromes hipertensivas na gestação. Beleza? Mas a grande mensagem do vídeo é: controle a sua pressão arterial durante a gestação, acompanhe as proteínas da urina, porque você pode fazer diagnóstico de uma doença grave e isso tem controle. Muitas vezes a interrupção da gestação pode resolver o problema. Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam gostando aí do canal. Eu vejo vocês aí nos próximos vídeos e não se esquece de inscrever no canal. Valeu!